Martin Scorsese nunca foi um diretor averso a temáticas controversas. Desde que ele ficou mundialmente conhecido com Taxi Driver, o cineasta criou diversos filmes subversivos que deixaram fortes impressões no público, seja pela violência, pelos crimes, pelas drogas. Mas de toda a filmografia de Scorsese, nenhum filme causou tanta polêmica e revolta quanto A Última Tentação de Cristo, de 1988. O longa, que reconta a trajetória de Jesus sob uma perspectiva mais humanizada, enfureceu milhares de cristãos ao redor do mundo, o que levou não apenas a boicotes, mas também a ameaças de morte e até mesmo a atentados contra cinemas que exibiam o filme. Mas o que tinha em A Última Tentação de Cristo que causou tanta controvérsia? E será que o Scorsese teve a intenção de criar algo que revoltasse o público? Esse é um episódio fascinante da história do cinema, um que revela muito sobre como lidamos com filmes religiosos e sobre a relação de Scorsese com o cristianismo. Então hoje a gente vai entender melhor a história por trás da repercussão de A Última Tentação de Cristo. Essa novela toda começa no início dos anos 70, quando Scorsese filmava um de seus primeiros longas, Sexy e Marginal. No set de filmagem, a atriz principal Barbara Hershey deu um livro de presente para o diretor. Era A Última Tentação de Cristo, do escritor grego Nikos Kazantzakis. Scorsese ficou fascinado pelo livro e decidiu que um dia ele o adaptaria para as telonas. Só que isso demoraria bastante para acontecer. Mais de 10 anos, inclusive. A essa altura, Scorsese já tinha se tornado um cineasta famoso, com alguns filmes de sucesso e também alguns fracassos embaixo do braço. Em 1983, ele decidiu que era a hora dele finalmente adaptar A Última Tentação de Cristo. Ele fez storyboards, planejou gravações em Israel e criou na mente dele um projeto de proporções épicas, que seria produzido pela Paramount Pictures. Mas aí começaram os problemas. Acontece que o livro de A Última Tentação de Cristo já era bastante conhecido por grupos cristãos desde que ele havia sido publicado nos anos 50. E não por bons motivos. Afinal, Kazantzakis tomou diversas liberdades criativas em relação à Bíblia. E uma passagem em especial se provou a mais polêmica de todas. Quando Jesus está na cruz, ele se sente tentado a abandonar o seu sacrifício pela humanidade e levar uma vida comum ao lado de Maria Madalena. E essa tentação apresenta imagens de Cristo e de Maria Madalena tendo relações sexuais. Por conta dessa representação de Jesus, o livro de Kazantzakis foi condenado por cristãos como blasfemo. Então, quando alguns grupos fundamentalistas souberam que a Paramount ia financiar uma adaptação do livro, a reação não foi nada positiva. Foi iniciada então uma campanha que enviava cartas de protesto ao estúdio. Sem contar que a segunda maior cadeia de cinemas dos Estados Unidos na época, a UA, anunciou que não exibiria o filme caso ele fosse lançado. E naturalmente, essa reação inicial assustou a Paramount, que acabou desistindo do projeto de Scorsese. Desiludido, o cineasta então foi trabalhar em outros filmes. Em 1985, ele lançou Depois de Horas, e no ano seguinte veio A Cor do Dinheiro. Mas em 1987, Scorsese decidiu retomar A Última Tentação de Cristo, dessa vez com uma proposta mais modesta de produção. Fazer o filme por 7 ou 8 milhões de dólares, um orçamento muito baixo nos padrões de Hollywood. E o longa seria rodado no Marrocos em apenas 58 dias. No fim, quem aceitou produzir o filme foi a Universal. E dessa vez foi pra valer. Scorsese finalmente conseguiu rodar o longa, se mantendo dentro do orçamento e respeitando o prazo de 58 dias. E quando o filme estava prestes a ser finalizado, novamente grupos religiosos voltaram a protestar contra a produção. Organizações como a American Family Association e a Baptist Tabernacle of Los Angeles organizaram protestos nos estúdios da Universal e na frente da casa de Lew Wasserman, o presidente da MCA, empresa que era dona da Universal. Já Bill Bright, o líder do grupo Campus Crusade for Christ, ofereceu comprar o negativo do filme de Scorsese só para que ele pudesse queimá-lo. Outra pessoa que se revoltou foi o famoso cineasta italiano Franco Zeffirelli. Ao saber que A Última Tentação de Cristo havia sido selecionado pelo Festival de Veneza, Zeffirelli decidiu protestar, retirando da competição o seu filme Il Giovane Toscanini. Até aqui a gente só viu protestos inofensivos, mas a situação foi ficando mais séria. Por exemplo, Scorsese começou a receber ameaças de morte. Mas a pior repercussão mesmo aconteceu na França, onde grupos mais extremistas agrediam os espectadores que iam ver o filme de Scorsese,
ou até mesmo lançavam bombas de gás lacrimogênio em cinemas que exibiam o longa. E em Paris, a situação foi muito mais grave. Em 22 de outubro de 1988, extremistas atearam fogo no cinema Saint-Michel por exibir A Última Tentação de Cristo. O atentado deixou 13 feridos, sendo que 4 deles tiveram queimaduras graves. Após alguns dias, 9 fundamentalistas foram presos pelo crime, marcando o fim do mais terrível capítulo na controversa trajetória do filme. Tendo em mente toda essa revolta com A Última Tentação de Cristo, é válida a pergunta: será que essa foi a intenção de Scorsese? Seria ele um ateu que quis fazer uma representação de Jesus que causaria fúria nos cristãos? A resposta é não. Esse não era mesmo o objetivo do cineasta. Até porque ele é católico. Scorsese é um homem que valoriza muito a sua religião. Quando criança, ele não teve uma educação religiosa fornecida pelos pais. Mas mesmo assim, ele se interessou pela igreja na infância. Ele virou coroinha e durante anos ele sonhou em entrar num seminário para se tornar padre. Mas no fim, ele acabou optando por estudar cinema na Universidade de Nova York e nunca mais saiu dessa profissão. Não que para o Scorsese a religião e o cinema fossem áreas excludentes. Seus filmes frequentemente retratam símbolos católicos e abordam temas como sacrifício e redenção. E foi justamente por sentir que o catolicismo era uma parte muito importante da vida dele que o Scorsese decidiu filmar A Última Tentação de Cristo. Para ele, essa era uma oportunidade de conhecer Jesus melhor, de certa forma. Uma oportunidade de falar desse personagem sob uma perspectiva diferente. Ou seja, Scorsese partiu de uma perspectiva de admiração. E o que ele fez com A Última Tentação de Cristo foi revolucionário, mostrando Jesus de uma forma como nunca havia sido feito antes no cinema. Tradicionalmente, a representação clássica de Jesus nos filmes era a daquele ser completamente elevado. Um homem puro, extremamente sábio e capaz de liderar o povo com enorme carisma. Mas não era esse o Jesus que Scorsese queria mostrar. In one of the councils, I think it's Chalcedon, it's determined that Jesus was fully human and fully divine, one at the same time. And I think over the years we've been mainly seeing images of representations of Jesus as mainly divine, the divine side, the divine aspect of him. And what fascinated me about the Kazantzakis idea was he went through the other way, the human nature. É por isso que o Jesus do filme é tão diferente. Scorsese escolheu adaptar o livro de Kazantzakis porque nele, Cristo é uma figura mais humana. Ele é um homem que luta contra o seu lado divino. Ele tenta fugir da voz de Deus que fala com ele. Ele tem dúvidas de que ele é capaz de ser um salvador. E, acima de tudo, ele tem medo. Medo porque ele sabe que o destino dele é morrer na cruz. É por isso que, na sequência final, vemos a última tentação dele. Vemos o desejo que Jesus tem de descer da cruz, deixar de lado o seu papel de mártir e ter uma vida comum. Casar, ter filhos e levar uma boa vida até morrer de velhice. Mas no final, mesmo depois de ver como ele poderia ter uma vida feliz, Jesus ainda assim decide aceitar o seu lado divino. Ele pede a Deus para que ele possa servir de sacrifício pela humanidade. Ele abre mão daquela existência ordinariamente humana. E então ele escolhe se tornar o Salvador. E para o Scorsese, ter esse Jesus no filme era importante porque o espectador poderia criar uma relação diferente com o personagem. For me, it makes this Jesus, this God, our God, more understandable and more accessible to an audience. And in a sense, gives us a God that cares about us more, and we can care about, because he really knows what we go through, and he really is afraid to die on the cross. Só que, obviamente, não era todo mundo que concordou com o Scorsese. A representação de um Jesus mais humano acabou irritando muitos cristãos, que não aceitavam ver Cristo representado como alguém falho e cheio de conflitos internos. O que não significa, é claro, que A Última Tentação de Cristo tenha sido universalmente odiado entre cristãos. Houve também aqueles que tiveram uma visão muito favorável ao filme, porque eles entenderam que Scorsese não estava procurando difamar Jesus. Entenderam que o cineasta não estava dizendo que Jesus fez sexo com Maria Madalena, mas sim que aquela infame cena era uma alucinação. E, mais importante ainda, eles viram que, ao apresentar um Cristo mais humano, Scorsese estava enaltecendo ainda mais o tamanho do sacrifício do personagem. O próprio bispo de Nova York na época, Paul Moore Jr., escreveu para o New York Times um texto em defesa do longa. Algumas pessoas podem ficar chateadas ao ver Cristo representado como inteiramente humano,
mas ele era. Espero que mentes mais sábias do que aqueles que ameaçam um boicote vejam o filme e se sintam tocados por ele como eu me senti. Beleza, eu contei essa história toda, mas até agora eu não falei o que eu acho do filme, certo? Pois bem, pra mim, A Última Tentação de Cristo é uma obra magnífica. Em primeiro lugar, pelos aspectos técnicos. Scorsese alinha o roteiro intimista com uma direção de planos mais fechados, abrindo mão de enquadramentos super abertos que poderiam dar um aspecto mais épico pro filme. Fora isso, é belíssima a forma como ele usa o vermelho para criar um senso de sobrenatural, seja com fumaça, com luz, com líquidos. Mas, acima de tudo, não posso ignorar o fato de que eu sou um ateu e, mesmo assim, me senti extremamente comovido ao ver um filme sobre Jesus. Scorsese não me apresentou um Cristo inatingível e supremo como eu tinha visto a vida inteira, mas sim um homem com conflitos e angústias. Um homem por quem eu posso sentir ainda mais empatia e até mesmo admiração. Whoever's hungry for justice, they're the ones who will be blessed. They'll be filled with bread. They'll never be hungry again. Claro, no fim das contas, A Última Tentação de Cristo não foi muito bem de bilheteria. Mas isso não impediu que o longa se tornasse uma obra muito admirada. Sim, sempre haverá aqueles que se ofendem com o filme, e isso é compreensível. Mas, pra mim, por mais que seja fundamental entender a repercussão histórica de A Última Tentação de Cristo, é importante também que esse não seja relembrado simplesmente como o filme mais polêmico do Scorsese. Imortalizar o longa somente por isso é não lhe fazer justiça. Mais valioso do que isso é lembrar dele como uma obra que nos fez questionar como enxergamos uma das figuras mais importantes da história. E se o filme consegue fazer isso sem deixar de ser poético e belo, é mais um sinal de que Scorsese de fato é um artista como poucos que vieram antes. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E lembrando que se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos ajudar a continuar produzindo vídeos, vocês podem. Basta vocês se tornarem apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. São os nossos apoiadores que ajudam a financiar o nosso trabalho e de quebra eles ganham como recompensa acesso a conteúdos exclusivos. Tem muita coisa legal, como recomendações de filmes e séries toda semana, tem grupo fechado no Facebook, tem live exclusiva para os apoiadores uma vez por mês, e tem também o nosso querido Cineclube Entre Planos, no qual uma vez por mês a gente assiste um filme e depois faz um debate sobre ele via videoconferência. Se você se interessou em se tornar um apoiador do Entre Planos, dá uma olhadinha então no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, porque ele vai te levar para a nossa campanha e lá tem todos os detalhes que você precisa saber. Lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.